Boa noite, pessoal. Meu nome é Lídia Correia, né? Que é o nome do meu canal. Então, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho de mim, contar um pouquinho da minha vida, né? Como eu vivo, como tudo aconteceu assim na minha vida, né? Então, eu tô aqui para contar um pouquinho, pelo menos a minha parte, né, do que aconteceu assim comigo, um pouquinho assim a minha vida financeiramente, né, na minha vida financeira, como eu fiz para me reerguer financeiramente. Quem me conhece sabe, né, que, que aconteceu muitas coisas ruins assim na minha vida, né, principalmente assim da parte que eu vou contar para vocês de quando eu me separei do meu ex-marido, né? Do meu primeiro marido, que é o pai do meu filho. Ó, gente, parece que eu tô com o olho fechado, mas eu não tô não, tá? É que eu tô olhando pro meu celular que tá pra baixo, assim. Então parece que eu tô com o olho fechado, mas não tô não. Meu celular tá baixo, eu tô sentado na cama e eu tô olhando pra baixo, assim. Então, eu vou contar assim de quando eu me separei do meu ex-marido, né? Que é pai do meu filho. Eu tenho um filho de 20 anos, chama Luan, né? Então, daí, quando meu filho tinha mais ou menos um ano e meio, 2 anos, por aí eu me separei, né? Meu esposo arrumou outra mulher e foi embora com ela e eu fiquei com meu filho morando sozinho. E, e eu criei meu filho sozinho, porque meu ex-marido abandonou também, tipo, meio termo, né? Só às vezes que ele queria ver o filho dele que ele ia atrás, mas a maioria das vezes foi só eu mesmo que criei ele sozinho, né? Desde 2 anos pra cá até os 20 anos dele. Ele se encontra com 20 anos hoje, né? Que é esse aqui, ó, de camisa vermelha aqui, ó, meu filho. Esse aqui é meu irmão, né? Que foi padrinho dele de crisma. Então, viu ele desde de 2 aninhos sozinho, né? Então, quando ele tinha 2 aninhos, né, que eu comentei, que ele tinha 2 aninhos que meu ex-marido foi embora, né? Ele deixou a gente. Então, desse lado aí, sozinha, eu enfrentei muitas coisas, assim, difíceis, né? Passei por um período muito difícil financeiramente, né? E daí, eu tive que parar de trabalhar porque meu filho adoeceu, ele teve bronquite, teve pneumonia, né? Teve um monte de coisa, anemia, tudo, né? Ele adoeceu. E então foi assim que o meu filho se recuperou desses problemas todos, que meu ex-marido foi embora. Daí pra cá, então daí quando ele tava doentinho, que eu ainda tava com meu ex-marido, eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu filho, né? E daí, com o meu ex-marido foi embora e eu tava sem trabalho, né, com meu filho doente, então eu fiquei a ver navios. Até então, antes de eu conhecer o meu ex-marido, eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? E eu sempre tive dinheiro guardado no banco, sempre tive dinheiro, desde quando eu morava com a minha mãe adotiva, né? Quando ela me criou, eu tive morar com ela porque meus pais me deram, né? Eu sou filha adotiva. Então eu trabalhava, eu ganhava 54 reais na época que valia o dinheiro, né? Faz muitos anos atrás isso daí já. Eu tinha 19 anos, hoje eu tô com 43, né? Então faz muito tempo. E
E daí eu sempre trabalhei, tinha dinheiro no banco, né? Ajudava meus pais adotivos, tinha dinheiro a juro. Quando eu fui morar com meu ex-marido, eu tinha muito dinheiro. Eu tinha dinheiro guardado no banco. Eu comprava minhas coisas, comprava minhas roupas, meus móveis do quarto. Foi eu que comprei quando eu ainda estava morando com a minha mãe adotiva, na época. Eu que comprei, ainda ajudava eles financeiramente em casa ainda. Porque na época o nosso dinheiro valia, né? Que era na época que era presidente do nosso país, do Brasil, era o Fernando Henrique Cardoso, né? Na época. Então nosso dinheiro valia bastante. Ó, gente, desculpa que eu tô um pouco nervosa por causa que eu nunca conversei assim, né? No YouTube. Eu sou um pouco tímida. Então o nosso dinheiro na época valia bastante, né? E aí, então, voltando atrás no assunto, eu fiquei sozinha, né? Com meu filho pequeno. E eu fui. Aí, quando o meu filho se recuperou, coloquei ele na creche, né? Eu coloquei ele na creche e aí fui arrumar outros serviços por aí, outras diárias, né? Que eu sou diarista. E daí eu comecei a trabalhar em outros lugares, né? Daí arrumei uma diária que eu ganhava cento e pouco, arrumei outras diárias que ganhava um pouquinho mais, e assim foi levando. Na época, antes disso, meu ex-marido só me dava R$ 70 de pensão pro meu filho, porque ele achava que não, que ele não ganhava bem, ele ganhava até razoável, mas ele não queria me dar mais dinheiro, né? Então era o que ele dava, era o aluguel da nossa casa que nós morávamos, que ele deixou a gente morando nessa casa, né? Que ele foi embora e deixou a gente morando nessa casa, que custava R$ 70 na época o aluguel. E daí eu peguei, quando meu filho recuperou, eu peguei, coloquei ele na creche e arrumei uma outra diária lá, que eu ganhava R$ 100. Então a nossa renda era de R$ 170 na época. Então eu pagava 70 de aluguel, os R$ 100 era para pagar água e luz, e ele ainda foi embora, largou a gente com um monte de conta de luz e água nas costas, né? Que ele foi embora, né? E a gente tinha que pagar tudo essas contaiadas atrasadas que ele deixou com R$ 100. Daí eu pagava todas as contas e, e sobrava R$ 50 para comer, né? Na época ainda não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas aí. Então, daí sobrava R$ 50 pra gente comer. Então eu comprava, na época a cesta básica também era baratinha, né? Era R$ 40 na época no mercado. Eu comprava uma cesta básica com esses R$ 40 e na cesta não tinha mistura. E R$ 10 que sobrava pra gente comprar mistura. Porque eu comprava um frango. O frango na época era barato também, era R$ 10 o quilo do frango. Então era a misturinha que dava pra gente comprar era o frango, que era uma carne mais barata e mais fácil para fazer, né? E aí a gente foi levando isso um bom tempo. Aí a minha irmã, na época, ela trabalhava também de faxineira e ela engravidou, né? Trabalhava de diarista numa casa lá. E ela engravidou e depois ela não pôde ficar mais no emprego porque ela não queria mais, né? Ela não queria ficar mais trabalhando nesse emprego e ela conversou comigo. Eu falei, Lídia, eu vou sair desse serviço, você não quer pegar no meu lugar? Porque eu tô precisando de alguém para me substituir lá. Daí eu fiquei assim meio assustado, porque a casa era muito grande. Eu falei, ah, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Não vou dar conta porque essa casa é muito grande. Daí falava que ela era enjoada e não sei o que. Daí ela falou, não, mas você entra lá, vai ser de boa, não sei o que. Aí eu falei, ah, então tá. Daí enchi o peito de esperança e fui lá, né? Conversei lá com a minha patroa
com a minha patroa hoje e falei, Zu, eu tô precisando de serviços. A minha irmã falou que você tá precisando de uma pessoa para substituir ela, daí tem como você ver se você me pega, tal. Aí ela falou assim, tá bom, Lídia, daí você pode voltar, vir segunda-feira que a gente vai fazer um teste. Peguei e voltei. Segunda-feira fui lá, fiz o teste e tal. Daí fiquei em teste uns 3 meses, né? Lá. Peguei lá, fiquei uns 3 meses lá. Aí quando deu os 3 meses, ela me despediu, ela me dispensou, né? Me dispensou, que ela falou que achou que eu tava muito lerda, que não tava dando, que não sei o que, mas na época ela não falou pra mim que era isso. Ela falou que ela não tava podendo pagar, que não sei o que, e daí ela pegou e me dispensou. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, socorro, e agora? O que eu vou fazer da minha vida sem serviço? Eu fiquei 3 meses sem trabalhar, né? E sem trabalhar e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, tá, voltei, né? Aí quando foi um dia do meu aniversário, dia 3 de agosto, a minha patroa me bate na porta lá, perguntando pra mim se eu tava trabalhando em outro lugar. E eu falei que não. Na época eu trabalhava assim, mas era de diarista, como eu sou diarista, eu trabalhava numa outra casa lá, mas era uma vez na semana só, né? Eu ganhava, acho que não sei se era 120 uma época assim. E aí tá, eu peguei e fui, né? Fui. Aí ela falou, não, que eu queria pedir pra você voltar a trabalhar pra mim de novo, porque eu não arrumei ninguém pra ficar no seu lugar, não sei o quê. E volta pra mim, daí eu peguei e voltei. Daí ela falou, segunda-feira eu já quero que você volte. Eu falei, tá bom. Peguei e fui. E voltei lá e tô lá até hoje. Faz 16 anos, esse ano vai fazer 17 anos que eu tô lá, né? Essa patroa minha aí. 17 anos. E então, aí voltando atrás, aí passando por bom tempo assim, financeiramente e tal, né? Não tinha nada nem para comer direito. Praticamente a gente passou fome, né? Porque R$ 100 para comer e comprar as coisas não dava. Meu filho uma vez ficou doente por causa de um salgadinho que ele pediu na vitrine no mercado e eu não pude comprar para ele. Ele chegou em casa estressado porque queria o salgadinho que era R$ 2, eu não tinha para dar para ele. E foi, né? Foi um período muito ruim assim. Aí eu morei umas casas tudo caindo, tudo cheio de bicho, cheio de rato, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel, né, decente. E daí quando eu estava morando numa casa lá pra Baixão, a minha patroa ajeitou pra mim pegar 3 meses de cesta básica na prefeitura. E foi que me salvou. Foi aí que me salvou, né? Aí eu saí dessa casa e vim morar em outra casa pagando 250, se não me engano, de aluguel. Foi numa casinha melhor que eu morei. Não era num lugar melhor, mas a casa era mais melhor. Aí melhorou as coisas. E aí eu fiquei lá 6 meses só. Porque o lugar era muito ruim e os vizinhos lá não gostavam muito não, né? Eu fiquei lá só 6 meses. Ó, gente, eu vou fazer o vídeo em 2 vezes, porque senão fica muito longo, tá? E daí eu vou contar o restante.